Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aí da nossa série de tutoriais de configuração do Unify Controller. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que é bem fácil, muito rápido, fazer a configuração de port forwarding, de DNAT, no USG, que é o roteador Faro da família Unify, que é o Unify Security Gateway, ok? Então, eu vou estar utilizando o SG de 3 portas nesse exemplo para vocês, mas o efeito é o mesmo do SG Pro, que tem 4 portas, ok? Estou partindo do princípio, então, de que existe o link de internet conectado na interface WAN e a rede local está conectada na interface LAN. Só para exemplificar o que a gente quer fazer, né, e o que de fato é o port forwarding, para quem eventualmente não conhece, vamos olhar para essa figura aqui, então. Então a gente tem o nosso USG como faro, como roteador na borda da rede da nossa empresa, que é o 92.168.55/24, e a gente recebe a conexão de internet, a gente tem um IP público, então, na porta WAN1, que é onde está conectada a internet. Bom, vamos imaginar então que da rede interna da nossa empresa a gente tem um servidor qualquer que seja esse servidor, aqui no exemplo ele é um servidor Linux rodando um serviço de acesso remoto via SSH, no IP 192.168.55.12, na porta 22, mas poderia ser qualquer outro servidor, qualquer outro serviço, poderia ser um servidor, um Windows Server para você fazer acesso remoto via RDP, enfim, qualquer que seja o servidor ou os servidores que você tenha. Via de regra, a partir da internet é impossível fazer o acesso a esse servidor, porque a rede privada utiliza IPs privados da RFC 1918 e a rede pública ela simplesmente não entende, não sabe que esses IPs existem porque eles são ignorados pelos roteadores que fazem parte da internet. Então, IPs privados não existem no contexto da internet, ok? Para contornar essa situação, a gente usa um artifício que é o Destination NAT, que popularmente é conhecido como Port Forwarding. O que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer para o nosso roteador o seguinte, roteador, toda comunicação que chegar para você no seu IP público, ou seja, na sua interface WAN1, que está voltada para a internet, na porta X, e eu posso escolher qual vai ser essa porta, então quanto mais serviços eu quiser, mais portas eu vou escolhendo. Então aqui nesse exemplo eu vou escolher a porta 2222, poderia colocar a porta 22, mas eu vou colocar 2222 porque eventualmente eu poderia estar rodando um serviço local na porta 22, que seria o SSH local. Não é o caso, mas poderia ser, né? Então eu vou falar que todo o tráfego que chegar para o IP público na porta 2222, o roteador vai fazer uma ação de tradução do endereço de destino. O que isso quer dizer? Ele vai pegar os pacotes então destinados para ele mesmo na porta 2222 TCP e vai reencaminhar, ou seja, vai fazer o port forwarding para o seguinte endereço de IP privado, onde está o meu servidor, o 92.168.55.12, na seguinte porta onde eu estou rodando esse serviço nesse servidor, que é a porta 22. Então, instruindo o roteador a fazer isso, a gente consegue fazer com que a internet chegue no meu servidor através do elemento intermediário, que é o roteador de borda, né, que faz o processo de tradução do endereço de destino. Okay? Uma observação é que normalmente uma coisa é a ação de tradução e outra coisa totalmente diferente é a regra de Faro para permitir a passagem de tráfego. Né? Então, o fato de eu escrever uma regra de tradução não garante que eu vou ter permissão para fazer essa passagem de tráfego. No Faro embutido do Unify, já existem regras pré-configuradas para fins de segurança que bloqueiam todo o tráfego vindo da internet que seja destinado à minha rede interna ou mesmo ao roteador, exceto aquelas respostas das comunicações que foram iniciadas na minha rede privada ou pelo próprio roteador. Isso é um belo mecanismo de segurança, né? Já é uma bela proteção por padrão. E via de regra a gente teria que escrever então uma regra permitindo a passagem desse tráfego vindo da internet para a porta 22 do meu servidor na rede privada. Mas como a solução Unify é feita para ser fácil, é feita para ser intuitiva, o simples fato de criar a regra de port forwarding dentro da interface gráfica do Unify, eu vou mostrar para vocês, já faz a criação da regra de Faro vinculada a esse port forward. Então, fazer essa configuração no Unify é muito, muito fácil. Eu tenho uma controladora rodando, que está no IP 55.2, então vamos lá fazer essa configuração. Eu vou acessar a minha controladora no IP 55.2
Muito bem, então eu vou entrar aqui com as minhas credenciais. Eu estou usando o mesmo laboratório de todos os outros vídeos dessa série de tutoriais de configuração do Unify. Tudo bem, eu estou aqui no dashboard. Eu não liguei todos os meus APs, eu liguei só um deles, então o dashboard está aqui me mandando um aviso de que nem todos estão ligados, não tem problema para o laboratório. Então se a gente vier aqui em Devices, o meu SG é o roteador da borda, aqui está o equipamento. Bom, como é que a gente faz uma configuração de port forward no Unify? Muito fácil, bem rápido. A gente vai vir aqui em Settings, aí a gente vai no menu lateral aqui à esquerda entrar na opção Routing and Firewall, lembrando que os menus Networks e Routing and Firewall, eles só fazem sentido se você tiver um roteador Unify, um USG no seu ambiente, senão as configurações que você fizer aqui não vão ter efeito. Então a gente vai entrar aqui em roteamento e Firewall. A gente tem aqui então as diferentes opções, a gente vai entrar em Port Forwarding. Antes disso eu só vou mostrar rapidinho para vocês o firewall padrão dele. Se a gente vier aqui nas regras de firewall, o fluxo, o ANIN, as políticas do ANIN, o que isso quer dizer? Todo o tráfego que vem da internet e vai para a minha rede privada, ele tem uma política padrão de drop, em que ele nega todo o conteúdo e ele está permitindo a passagem daquele tráfego que foi iniciado pela minha rede local. Mas reparem que não existe nenhuma regra relacionada à permissão de passagem de tráfego na porta TCP 22, que vai ser o tráfego do meu servidor SSH, no meu servidor Linux. Tá? Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que vai surgir automaticamente uma regra com essa permissão. Então a gente vai vir aqui em Port Forwarding, a gente vai vir aqui em Create New Port Forwarding Rule, a gente vai criar uma nova regra de redirecionamento de porta. Olha só como é bem simples aí a interface para a gente configurar o redirecionamento de porta. A gente basicamente tem só aqueles campos que a gente realmente vai precisar preencher, o que facilita muito o trabalho de configuração. Então a gente vai dar um nome para essa regra, eu vou chamar de servidor SSH, a gente vai manter essa regra habilitada, a origem eu vou manter aqui anywhere, ou seja, vindo de qualquer lugar da internet, eu não vou limitar de onde venha o pedido de conexão. Então, vou manter de qualquer lugar na internet. A porta, a gente vai informar qual é a porta onde vai chegar o pedido do redirect. Então, eu vou falar que todo o tráfego, toda a comunicação destinada ao IP público lá da minha interface WAN na porta 2222 vai ser reencaminhado para 192.168.55.104 na porta 22, que era isso que estava aqui na nossa topologia. Vamos só confirmar, 92.168.55.12, não 104.12, só corrigir, ponto 12, 2.22, ou seja, todo o tráfego que chegar na minha interface WAN 1, na porta 2222, vai ser reencaminhado para 192.168.55.12, que é um servidor na minha rede privada. Na porta 22, a gente escolhe o protocolo, SSH usa o protocolo TCP, e a gente salva a nossa regra bem rápido, muito intuitivo, né? É só apontar a porta onde eu quero receber o tráfego pela WAN e indicar a máquina para onde eu quero encaminhar na minha rede privada. A gente vai salvar essa regra, a regra fica aqui, você pode criar quantas regras você quiser. Uma observação é que toda a configuração de port forward no SG só se aplica para o contexto da interface WAN. Interface WAN 2 não entra nessa configuração de port forward, teria que ser feita via linha de comando. Então a forma que a via interface gráfica se aplica somente para WAN. Mas olha o interessante aqui, ó. Se a gente vier agora em Firewall, que eu tinha mostrado para vocês, ele automaticamente criou aquela regra com a permissão, o accept, desse perfil de tráfego do meu port forward. Então aqui ele fala, essa regra veio do port forward de nome servidor SSH. E essa regra eu não posso remover. Eu não posso editar porque ela está vinculada ao port forward. Então eu necessariamente, para remover essa regra, teria que fazer a remoção do port forward. Então foi bem rápido, porque esse procedimento realmente é fácil no Unify Security Gateway. Esse vídeo era só isso, até um próximo, tchau, tchau.